Eu quero ler as Escrituras no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15, para nós termos uma meditação. Já estamos muito bem abençoados por Deus com esses hinos, com essas palavras. Tivemos participação do pastor Darcy, um conselho muito importante para a igreja, se posicionar, e aproveitar como a águia, como disse ele, quando a tempestade vem, a águia não se apavora com a tempestade, mas ela usa da própria tempestade para voar bem alto. Ela simplesmente ajeita suas asas de uma certa maneira que o vento vem e a faz subir. E é isso que devemos fazer, como eu preguei aqui domingo passado, falamos sobre deixando escapar a pressão, e eu disse que tudo isso que estamos passando naturalmente gera pressão. A vida em si gera pressão. O trabalho, os problemas, as lutas do dia a dia geram pressão. E a pressão, ela pode levar a explodir. É onde muitas pessoas arrebentam. Mas, quando você sabe canalizar a pressão, ela pode se tornar uma bênção. Quando as máquinas antigas a vapor, eles colocavam fogo, fervia a água gerava pressão, e a pressão era canalizada para mover toda aquela maquinaria. Então é o que precisamos pedir a Deus: Senhor, ajuda-me a canalizar toda a pressão desse tempo que estamos vivendo para gerar poder na minha vida. E você faz isso quando você leva essa pressão, quando você leva esses problemas, você leva ao joelho para orar, para buscar, e aquilo reverte em bênção para você. Amém? Então vamos ler 2 Crônicas 20, versículo 15. E disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, tua palavra é vida para nós, ela é real, ela é atual. E o Senhor está falando para nós: não temais, nem vos assusteis com tudo isso que tem surgido e acontecido, porque a peleja não é vossa, ela é do vosso Deus. Essa é a sua palavra, Pai. Agora queira fazer isso ser vivificado em nossas vidas e se materializar em nossas ações e nossas atitudes. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Assim pode vos assentar, e como sempre, nós pedimos que você fique bem quieto. Se você está preparando alguma coisa, deixa a janta para depois, deixa a pipoca para depois. Vamos nos assentar agora e vamos ouvir a palavra, vamos nos alimentar da palavra. Amém? Eu quero falar sobre um tema, um título composto. Dois títulos, dois temas que eles entrelaçam um no outro, e é o que Deus colocou em meu coração. O primeiro é o segredo por trás da adoração. E o segundo é a vitória estar em manter a atmosfera. E a atmosfera está relacionada à adoração. É a adoração que traz a atmosfera. E a tua vitória está em você manter a atmosfera. Manter. Porque muitas vezes, por exemplo, num momento como esse que estamos aqui cantando, esses hinos
maravilhosos, gera isso uma atmosfera. Você sente alegria, você sente coragem de enfrentar o diabo. Mas muitas vezes na segunda-feira tudo se foi. E aquele mesmo diabo que você estava determinado a vencê-lo, ele vem e bate na sua cara. E isso está porque você não tem mantido a atmosfera. É necessário manter. Por isso Paulo disse: orai em todo instante. Nós não podemos estar de joelho 24 horas por dia, mas nós podemos estar em conexão com Deus em todo momento, toda hora. Você está ali trabalhando e sua mente está ligada a Deus. Você está assoviando um hino, você está meditando numa escritura, e isso faz com que a atmosfera que você recebeu no culto, ou que você recebeu lá no seu quarto enquanto você orava, isso faz com que ela seja mantida. E quando o diabo vem para te tocar, o diabo diz assim: eu vou deixar para segunda-feira, ou vou deixar para terça ou quarta, porque até lá ele já esqueceu, ele já saiu da atmosfera. Ele diz: eu não vou tocar nele agora, ele está nessa unção, ele está muito ungido, eu vou me queimar se eu tocar nele, mas eu vou deixar depois. Mas quando você mantém a atmosfera, a hora que ele te tocar, o momento que ele quiser encostar em você, ele vai ser eletrocutado pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Jesus Cristo, quando ele estava jejuando e orando, e o diabo veio para atacá-lo. O profeta diz que cada resposta de Jesus era como um choque de 10.000 volts. E o diabo caía no chão, quando Cristo citava a palavra. Então, é necessário, irmãos, porque existe uma grande diferença entre força e a capacidade, ou melhor, força e a resistência. Resistência é uma coisa, força é outra. Às vezes a pessoa tem força de erguer um peso, mas ela não tem resistência para manter aquele peso. Então, é necessário que as duas coisas estejam juntas. Você ter força, mas resistência para manter aquilo que você levantou, aquilo que você determinou. E é isso que vai te dar a vitória, é a resistência em manter de pé. Você pode se colocar, ter força para se colocar de pé, mas se você não tem resistência para se manter, logo as pernas começam a tremer e você tem que se assentar outra vez. Então precisamos pedir de Deus essa força, mas essa resistência para manter a força é essa prática de se manter em conexão com Deus. Porque quando você coloca, por exemplo, uma resistência, tem aquela resistência, hoje já não se usa mais, porque agora veio as chaleiras elétricas, mas antes, quando não havia chaleiras elétricas, então havia uma resistência que você comprava, e aí você colocava água ali na jarra, e você conectava aquela resistência, e ela aquecia e fervia a água. Agora, no momento que você conectou ela aquece. Mas quando você tira da tomada, aquela força que faz ela ficar incandescente, começa a diminuir. E às vezes, irmãos, você diz: meu Deus, eu vou à igreja, quantos cultos poderosos, quantas vezes eu senti o poder de Deus tomando todo o controle da minha vida, e parece que agora sim, Satanás não teria mais vez comigo. Mas logo quando eu vejo, eu estou ao redor do velho moinho, eu estou apanhando do diabo de novo. Outros dizem: quantas vezes eu me programei a orar e a ter jejum, e eu orei, e eu jejuei, e eu senti um poder tão grande.
Mas quando eu vi, passou ali uma semana, passou alguns dias, e eu estava lá outra vez com os mesmos pensamentos, vendo as mesmas coisas imundas, conversando as mesmas coisas indevidas. E aí a pessoa diz: eu estou cansado disso. Eu já acho que o céu nem é para mim. Eu já acho que Deus não se importa comigo. Sabe por quê? É que quando você vai naquele culto e você começa a se movimentar ali, diante da pregação, diante dos hinos, ou lá na sua casa, ou lá naquele dia de consagração, você ligou a resistência na tomada, e aquilo vai aquecer. Mas o problema é que quando terminou o culto, você desconecta, você volta, porque nós somos naturais e espirituais. Não podemos ser somente pessoas espirituais, porque você tem que trabalhar, tem que vender, tem que comprar. Mas você também não pode ser só uma pessoa natural. Você tem que equilibrar as duas coisas. Mas uma coisa você nunca pode permitir: que o natural esteja vinculado ao espiritual. Porque aí então, quando as coisas naturais vai bem, você está bem com Deus. Mas quando elas vai ruim, você também, tua fé se foi. Então, há necessidade de você ter essa persistência. Manter-se na presença de Deus. Manter-se orando, manter-se meditando. Meu Deus, hoje temos a tecnologia ao nosso favor. Você pode trabalhar o dia todo ouvindo, dependendo do trabalho, você pode ter um fone de ouvido e estar ouvindo bons hinos. Você está em casa, você pode ligar ali, você tem centenas e centenas de hinos só aqui do nosso site, A Voz do Pastor. Sem falar de outros bons sites de pastores genuínos que têm trabalhado para colocar material na mão do povo. E você pode estar ali ouvindo. E isso gera uma atmosfera que vai envolvendo e vai aquecendo mais essa resistência do seu coração. Mas quantas vezes nós, ao invés disso, como disse, e às vezes Deus tem que usar alguém de fora, que não tem nada a ver com as coisas espirituais, para falar aquilo que nós falamos diariamente e às vezes não se põe em prática. E essa semana que passou, a passada, o nosso ministro da Saúde disse assim: desligue a televisão. Ele disse: ela é tóxica demais. Eles não vão colocar uma matéria falando assim: alguém sorriu hoje. Eles não vendem se a matéria não for negativa. Eu ouvia hoje, na transmissão ali do pastor César, alguém falando de um irmão que chegou, olha o absurdo, ligar 2 televisões ao mesmo tempo, com 2 jornais ou 2 programas falando sobre o coronavírus, para estar ouvindo o que esse dizia, o que aquele dizia. Quando a pessoa percebeu, ela estava doente. Mas por que não fazemos isso com as coisas de Deus? Deixa a presença de Deus estar ali, serenando diariamente, gotejando as bênçãos de Deus. E você vai ver como você vai ter uma vida de vitória. Porque quando Jesus vier, irmãos, Ele vai vir para levar um povo que está conectado na tomada do céu. Não vai dar tempo para correr e dizer: Senhor, está frio, deixa eu conectar aqui, eu preciso aquecer. Eu fui à igreja, eu me aqueci, mas agora o culto vai ser só domingo e o Senhor precisa vir no domingo, então, quando eu estou na unção. Não, irmãos, Ele vai vir a hora que você nem pensa. Então, a vitória depende, irmãos, de uma coisa: em nome de Jesus Cristo eu lhe digo, a vitória depende de manter a atmosfera. Se você ainda não está na atmosfera que deveria, então faça isso, empreenda força, oração, põe lenha, acenda o fogo, entra na atmosfera, e após isso,
saiba, agora eu vou manter essa atmosfera. Porque para chegar a essa atmosfera, você precisa muito mais esforço. Para manter, você só precisa manter colocando lenha diariamente. Mas o descuido faz com que o fogo apague. E há um velho hino que diz: abana esse fogo, não deixa apagar. Assopra esse fogo, faz que essas brasas se reacendam outra vez. Uma vez um irmão afastou-se dos cultos e não veio mais à igreja, e o pastor foi visitá-lo. E então o pastor chegou ali, era um dia muito frio, inverno frio. Aqui no sul nós temos frio muitas vezes abaixo de zero. E quando o pastor chegou ali, o irmão estava assentado ao redor do fogo, aquecendo-se. E o fogo estava ardendo ali, muita lenha boa, queimando, um brasido. Então o pastor chegou ali, conversou com ele algumas coisas, mas não falou nada sobre ele estar afastado dos cultos, sobre que ele precisava retomar a sua fé. Somente esteve ali um momento com ele, mas enquanto estava diante do fogo se aquecendo, o pastor pegou ali aquela pazinha que mexe o fogo e foi lá e tirou uma brasa. E colocou ela do lado assim. E parou de conversar com o irmão. E começou a observar a brasa. E o irmão, sem saber o que o pastor estava fazendo, também começou a olhar para a brasa, e olhar para o pastor, e aquela brasa foi se apagando. Foi se apagando e apagou. Quando a brasa apagou, o pastor então pegou outra vez a pá e a colocou no fogo. E agora ficou observando ela ali no fogo. E logo começou a estalar ali o brilhozinho, o fogo, e foi, e logo a brasa estava como que ela viva, sabe aquela brasa viva que você vê assim, o fogo se mover dentro dela. E quando ela estava naquela condição, o pastor se levantou, olhou para o irmão e disse: Deus te abençoe, irmão, estou indo para casa. O irmão acompanhou até o pastor até a porta e olhou para ele e disse: pastor, muito obrigado pelo sermão. Domingo eu estarei na igreja outra vez. Ele entendeu que o pastor estava dizendo: você está fora do fogo, meu irmão. Você está apagado, você precisa voltar. Então, irmãos, a vitória está em manter a atmosfera. Eu sei que essa crise, como eu tenho dito e repetido, há uma voz por trás disso. E Deus está dizendo com isso: despertai-vos, achegai-vos a mim. Vocês estão sendo muito naturais, só estão pensando em coisas naturais. Vamos se achegar a mim, porque olha, a vossa redenção está próxima. E eu sei que algumas pessoas têm dado ouvido a isso. E tem se aproximado a Deus em oração, em jejum, leitura, tem lido a sua Bíblia, tem lido a mensagem, e eles têm estado numa boa atmosfera. Há pessoas que estão assim. Mas amanhã ou depois, a vida vai voltar ao normal, o trabalho vai voltar. A economia vai começar a girar, o corre-corre vai começar. E aí é onde muitos, se não tiver cuidado, voltarão à estaca zero outra vez. Mas não esqueça desse conselho: mantenha a atmosfera. Mantenha, chega em casa, quando a vida voltar ao normal, chega em casa, vai para o seu quarto, tirar o seu tempo de oração, vai ler a sua Bíblia, reúna a sua família, vamos manter e peça para Deus: Senhor, permita que isso seja perpétuo, permanente, até o dia da sua vinda, porque quando o Senhor voltar, eu quero que o Senhor me encontre no posto do meu dever. Eu quero estar, Senhor, na mesma sintonia, conectado contigo, e Deus vai te ajudar. Deus está nos alertando para isso. É preciso entrarmos em comunhão com Deus e manter essa atmosfera. É preciso força, mas é preciso resistência. A pessoa pode erguer o peso, ter força para erguer, mas o caminho é longo.
E às vezes ela não tem resistência para chegar até lá. Por isso o exercício, o exército, o soldado, ele não aprende, ele não exercita só para ter músculos e força. Ele exercita para ter resistência. Resistência diante de toda a adversidade. Resistência diante até mesmo da falta do alimento. Resistência diante do frio, resistência diante do calor, resistência diante de toda circunstância. E é isso que o nosso general, o Espírito Santo, tem treinado a igreja, para ter força e resistência, para poder enfrentar tudo aquilo que vier. E essa força, essa atmosfera você vai adquirir na presença de Deus. E eu quero ler aqui, irmãos, na mensagem, o sobrenatural, no parágrafo, mensagem, o sobrenatural, creio que é parágrafo 27 e o 28. Olha o que disse o profeta de Deus. Porém, é a atitude das pessoas que traz os resultados. Ah, Senhor, é o Senhor tem que fazer. Não, irmãos, Ele já fez. Ele já fez. Tudo que nós precisávamos já foi feito. Você precisa é tomar posse, é seu. Porém, é a atitude das pessoas que traz os resultados. Esta é a razão pela qual no Pentecoste eles tiveram que ir ao cenáculo e orar até que o Espírito Santo viesse. Porque eles estavam em um lugar e em um acordo. Primeiro, você precisa estar posicionado no mesmo acordo. Não tem como nós alcançarmos força, não tem como nós alcançarmos o Espírito Santo, um pensando de um jeito e o outro pensando de outro. Por isso Deus já enviou essa mensagem que nos une em um só pensamento. Amém? Então eles estavam em um só acordo, em um só lugar. É a atmosfera que traz os resultados. Você crê nisso, disse o profeta? Deixe cada homem e mulher nesse edifício. Nós falamos esta noite. Deixe cada homem e cada mulher nessa casa, nesse lar. Você que está me ouvindo, assistindo. Deixe cada um. Veja só. Deixe cada um, cada moço, cada moça, tirar tudo de suas mentes, exceto o Senhor Jesus. E crer que Ele está presente agora mesmo, e vocês verão algo acontecer que sairá em destaque no jornal pela manhã. Isto é correto, é a atmosfera. Disse o profeta, deixe cada um tirar tudo de suas mentes. Toda a novela, toda a coisa deste mundo, toda a vaidade, deixar só Jesus. E vocês verão algo grande acontecer, que sairá nos jornais. Nós precisamos dessa unidade. Essa unidade no mesmo espírito. Nós precisamos nos livrar de nossos pensamentos. Nós precisamos criar um ambiente propício para a atmosfera vir. E acender o fogo em nossas vidas. E a partir dali, então, manter essa atmosfera diariamente. Diariamente na nossa vida. Olha o que disse o profeta. É a atmosfera que traz os milagres, maravilhas e poderes de Deus entre as pessoas. É a atmosfera das pessoas. E quando as pessoas chegam a um lugar onde elas estão arrazoando, elas estão em dúvida, e inquietas, e pensando, e aflitas, e não sabem onde estão paradas. Metade delas nem mesmo são ensinadas biblicamente. Como vocês podem esperar que a atmosfera esteja correta? Vocês não podem fazer isto. Ela não estará correta. Tem que estar em um acordo, um lugar, estar com um motivo, uma coisa, então vocês verão
algo a acontecer. Tem que estar nossa mente em um só acordo, posicionado. E termos essas atitudes que traga o sobrenatural. Por isso eu disse que do tema aqui, junto, embutido a esse mesmo tema, mantendo a atmosfera, é o segredo por trás da adoração. Uma pessoa que vive uma vida de adoração, ela gera uma atmosfera ao seu redor. Por que é que nós cantamos antes de pregar? Por que é que não vem primeiro a pregação e depois os cânticos? Há uma razão óbvia para isso. É que enquanto você canta, você gera uma atmosfera. E essa atmosfera atrai a presença de Deus. E uma vez a presença de Deus sendo atraída, Ele então vem e fala a palavra. Cura o enfermo, salva o pecador. Veja que antes dele criar o mundo e as coisas que há, primeiro ele criou os anjos para lhe adorar. E os anjos então lhe adoraram. E depois que ele foi adorado, então veio a palavra, haja luz. Você quer ser abençoado? Mude a atmosfera da sua vida. Você quer vencer o pecado? Muda a atmosfera dentro do seu lar. Você quer ser abençoado? Muda a atmosfera dentro desse carro. Uma vez, desculpa eu citar isso, eu entrei no carro de um irmão. E havia ali na porta, onde tem o guarda-objeto, alguns CDs. E eu então peguei para ver, por certo seriam CDs de hinos. E havia um CD de um cantor mundano, um gauchesco. E o irmão estava ali no carro. E quando eu peguei assim, que eu olhei, eu simplesmente soltei de volta. Não falei nada. Mas por incrível que pareça, passado alguns dias, o pastor daquele irmão veio e falou para mim que o irmão tinha ficado envergonhado por causa da minha atitude, não sei o quê, que aquilo eram músicas, mas músicas assim, nativistas. Eu disse, não, eu simplesmente vi, larguei, não falei nada. Ele disse, por isso mesmo, por você não falar nada, que ele ficou sem jeito. Tipo, querendo que eu fosse me desculpar com a pessoa por ele ter ficado sem jeito. Às vezes, irmãos, as pessoas acham que isso não está errado. Mas eu pergunto, aquela pessoa buscou inspiração de Deus para gravar aquilo? Ah, mas não fala de mulheres, não fala de bebedeiras. Irmãos, a Bíblia diz, o Pai busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Quer uma atmosfera que traga a presença de Deus? Tem que ser algo, irmãos, de acordo com a natureza de Deus. Saudoso pastor Antoninho Machado, uma vez pregando, ele disse assim, que às vezes tem pessoas que vai assistir um filme. E aí você diz assim, irmão, você está vendo filme? Isso é errado. A pessoa diz, não, irmão, isso não tem nada de errado aqui. Isso é algo inocente. O pastor Antoninho disse sim, é fácil saber se não está errado. É somente acontecer o seguinte, enquanto a pessoa estiver assistindo o filme, chega alguém às pressas e diz assim, irmão, vai comigo, precisamos ir ali expulsar o demônio de alguém. Se a pessoa sentir apta a levantar e ir, aquilo não tinha nenhum problema ela estar vendo. Mas se ela se sentir um pouco constrangida, fora da unção, com medo, aquilo não estava certo. E você sabe quando você está fazendo algo que entristece a Deus. Então o louvor, irmãos, manter essa atmosfera, ouvir bons hinos, adorar, cantar, ler a palavra, isso traz a presença de Deus. Veja aqui no próprio mesmo livro que nós estávamos lendo, nós lemos aqui no verso 17 do capítulo 20 de Crônicas, segundo Crônicas, diz assim, olha só, 17, nesta peleja não tereis que pelejar, parai e estar em pé e vede a salvação do Senhor para convosco.
ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém, e lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas, dos filhos dos coraitas, para louvar ao Senhor Deus de Israel, com voz muito alta. Veja aqui, irmão, primeiro eles tiveram a palavra do Senhor, que Deus iria dar vitória para eles. Isso nós já temos, que a vitória é nossa, que o céu é nosso, nós temos. Mas por que não estamos muitas vezes possuindo isso? Porque nós temos a palavra, mas não temos a atmosfera da palavra para que possa aquilo tornar-se real. E quando então Josafá ouviu a palavra do Senhor que disse, nesta peleja não tereis que pelejar, o Senhor é convosco, ele entrou em adoração, ele convocou o povo para adorar a Deus, eles tiveram uma atitude. E isso gerou uma atmosfera que vocês vão ver o que aconteceu. Então, veja, levantaram-se os levitas, filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Técoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, para que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Que estratégia de guerra, irmãos. Que loucura aos olhos do inimigo. Quando eles viram o exército de Israel, em vez de ter os artilheiros na frente, estavam os músicos. Eles pensaram, eles estão doidos. Nós vamos atingi-los agora. Eles estão sem proteção. Não há os escudeiros, não há os flecheiros. Eu só vejo músicos. É assim que nós vamos enfrentar o diabo, irmãos. É louvando a Deus, é mantendo essa atmosfera gloriosa em nossos corações e o diabo caindo à direita e à esquerda. Sim, o profeta diz que há uma unção de 3 metros de circunferência ao redor do crente. Eu tenho orado o seguinte, irmãos, que quando um crente agora sair pela rua e se ele se topar com alguém com essa praga, ou se ele passar perto desse vírus, que esse vírus seja morto, fulminado, e eu creio nisso. Agora é claro que nós fazemos nossa parte, se protegemos e tudo mais, porque não tentamos a Deus, mas nós cremos sim. Eu entro nos hospitais, eu entro em alas como é que chama, que não pode... e de isolamento, eu entro tranquilo, porque eu sei que Deus está comigo, e eu sei que a unção que está em nós é poderosa. Então nós vamos, irmãos, para a batalha contra a enfermidade, contra o diabo, contra o pecado. Como? Nós vamos adorando a Deus, nós vamos revestidos de uma unção, nós vamos revestidos de um poder, e o diabo vai caindo. Eu sei de pessoas, irmãos, que se consagraram de tal forma que eles andando pela rua, do outro lado da rua, o endemoniado caía. O endemoniado caía sem mesmo imposição de mão ou oração, somente com a unção que estava ao redor daquela pessoa. Esse Deus é real, irmãos. Nós cremos nisso. Mas nós estamos muitas vezes indo somente de pegadinhas. Vamos no culto, se derramamos na presença de Deus, saímos dali, desligamos da tomada, tudo volta a estaca zero de novo. Não, nós precisamos manter a atmosfera 24 horas por dia.
Mas para isso é preciso atitudes que mantenham essa atmosfera em nossas vidas. Atitudes de ouvir bons hinos, ouvir boas coisas, ler a palavra de Deus, meditar. Oh, que Deus possa ajudar que isso seja compreendido por cada irmão. Quem sabe seja isso que você tem se perguntado. Por que eu às vezes estou bem e às vezes estou mal? Às vezes eu estou vencendo e às vezes estou perdendo. Você não tem mantido a atmosfera. E então Josafá chamou os músicos e tudo mais, e a Bíblia diz assim: e aconselhou com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvasse a majestade santa, saindo adiante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, não é o tempo que começaram com choros e clamor, com reclamação. Não, irmãos, tem pessoas que acham que vão comover a Deus com a sua lamúria. Não, Deus já foi comovido antes da fundação do mundo, quando Ele viu a situação que nós iríamos enfrentar e fez o que tinha que ser feito. Deus quer ver posição de homem, de mulher que crê em Deus, para tomar posse da sua palavra e dizer: é minha vitória. Satanás, sai da frente, sai da minha família, sai do meu lar. Satanás, tu não podes, Deus é comigo. Então veja, e ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs o quê? Emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e das montanhas de Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Não precisou Israel levantar a mão, não precisou atirar uma flecha sequer, somente entrar em júbilo de louvor. Uma atmosfera tomou conta deles, mas antes disso houve a palavra do profeta que disse: não tereis vós que pelejar, Deus pelejará convosco. Josafá não parou só diante da palavra, Josafá tomou atitude e chamou o povo e disse: adoremos a Deus, porque Ele é conosco. É isso que precisamos, é atitude. Você já ouviu a palavra, você já tem as promessas, agora tome atitude e comece a trazer a presença de Deus ali no seu quarto, ali nas suas crianças, e eles vão sentir o que é bom servir a Deus, como é maravilhoso servir a Deus. Ainda mais um pouquinho aqui em 2 Reis, capítulo 3, versículo 13, fala sobre Eliseu. Quando aqueles 3 reis, Jorão, filho de Acabe, e Josafá, foram para estar ali com ele em busca de ajuda, porque o inimigo tinha os cercado e acabou a água, eles estavam sem água, e eles então iriam desvanecer. Mas lembra que Jorão, filho de Acabe, um rei mau, trouxe tanto mal para Israel. Quando o profeta viu Jorão, ele se enraiveceu, ele ficou com muita raiva. Nós não estamos livres às vezes de nos irar, mas a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Controla a sua ira. O profeta diz que nós devemos amansar o nosso gênio, controlar o nosso gênio, abrandá-lo com oração. Então, quando eles chegaram ali, Eliseu ficou nervoso e disse: mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai agora aos teus profetas, aos profetas de teu pai e aos profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para entregar na mão dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Aí, ele vendo a humildade, o rei se humilhou e disse: nós precisamos ouvir a voz de Deus. Aí ele caiu em si que precisava então, já que vieram buscar a Deus. Mas como ele iria agora conectar a Deus se ele não estava na atmosfera?
É o que acontece conosco muitas vezes. Encontramos com o problema, precisamos agora exercer fé, precisamos exercer autoridade, mas como fazer isso se não estamos na atmosfera? Estava contando piada indevida, estava vivendo uma vida de mornidão, de qualquer jeito, como? E aí o que fez o rei, ou melhor, o profeta? Veja só, o profeta lhe disse: pois então, trazei-me um tangedor. E sucedeu que tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Aquele tangedor ungido começou a tanger aquelas músicas ungidas, inspiradas, e a presença de Deus, a atmosfera veio vindo, veio envolvendo, veio tomando conta, e então Eliseu conectou-se com Deus. E agora ele podia dizer a palavra. É isso, irmãos. Nós precisamos, há um segredo por trás da adoração. Quando eu vejo o irmão Beto tão inspirado, dizendo eu sou um incentivador, isso é real, é um dom que Deus deu, para ele incentivar a igreja, porque por trás da adoração, irmãos, há vitória. Por trás da adoração, há batismo do Espírito Santo. Por trás da adoração, há poder, há alegria. Mas vamos realmente adorar a Deus no nosso lar, na nossa casa, no trabalho, na rua, na igreja. Quando diz levanta a mão realmente. Quando diz para dizer glória a Deus, dá um glória a Deus, louve a Deus. Há um segredo por trás da adoração. A presença de Deus vem e automaticamente a presença do mal vai embora. Quando Saul se endemoniava, ele chamava Davi. Davi não expulsava o demônio com oração. Davi não precisava fazer outras coisas a não ser pegar a sua harpa e começar a dedilhar bons hinos. E de repente a paz tomava conta do rei, o demônio ia embora e ele estava livre. Por quê? Porque Satanás não suporta a unção de Deus. Mas por que dali um pouco, dali uns dias, tinha que chamar Davi de novo? Porque Saul não mantinha a atmosfera. Quantas pessoas que veem lágrimas no altar, pastor, ora por mim, naquela unção poderosa, Deus vem e toca, a pessoa sai dali pisando alto com vitória, mas dali uns dias está ali de novo, ou aqueles velhos demônios estão ali de novo, porque sai dali e vai se alimentar do que não se deve, não mantém a atmosfera. Davi saía, Saul ia para suas conversações indevidas, seus pensamentos inadequados, tudo aquilo que estava errado, e o diabo encontrava o caminho de novo, encontrava uma situação fértil para possuí-lo outra vez. Então, encerrando, eu digo, irmãos, vamos buscar de Deus força, mas junto com a força, resistência, para manter-nos caminhando. E resistência é a atmosfera. É a atmosfera de Deus que nos dará resistência contra o diabo. Dará resistência para você segurar a bandeira bem erguida, o estandarte da vitória. Aleluias! Que Deus te ajude aí na sua casa, meu irmão, minha irmã. Deus é contigo, seja forte, valoroso, valorosa, creia, tome posse, não duvide das promessas de Deus. Não pense que você é um abandonado, não, você faria Deus não ser Deus, pensando dessa forma. Deus te ama, mas o que você precisa é se manter na atmosfera, mantenha-se. Vai se alimentando de Deus. Agora não queira também, às vezes a pessoa desceu a um nível lá embaixo. E o céu e o inferno é uma escada para chegar. Só que para o céu você sobe, e para o inferno você desce, degrau a degrau. E às vezes a pessoa já desceu muitos degraus. E agora ela quer voltar à posição de antes com um passo só. E dá um passo e não chega lá, desanima. Não, saiba que o caminho que você foi é o caminho que tem que voltar. Você vai precisar se dedicar.
você vai precisar se educar a sua fé, e orar, e buscar com paciência, sabendo que cada dia é um passo mais, é um degrau a mais que você sobe, até chegar à presença de Deus. E o dia da vinda dele está tão perto. Estava vendo aqui os irmãos adorando. Oh, irmãos, que coisa gloriosa. Sabe que me veio uma cena assim na minha mente? Nós entrando no céu. Nós não vamos entrar, irmãos, como uma fila, um atrás do outro assim. Nós vamos entrar cantando, saltando, pulando. Por quê, irmãos? Porque já vamos impulsionados por uma atmosfera que estávamos vivendo aqui. E aí, irmãos, uma atmosfera daqui e outra atmosfera de lá que vai nos tomar, irmãos, será incalculável. E esse dia se aproxima. Encerrando na mensagem, a lei tendo uma sombra, o nosso profeta diz assim, olha só o que ele disse. Qualquer um de vocês sabe o que lhes disse. Procure por mim no céu. Quando você chegar lá, procure por mim no céu. Você vai me encontrar em algum lugar. Não tenha dúvida disso, porque eu creio na soberana graça que me chamou. Aleluias! Qualquer um de vocês, quando chegar ali, procure por mim no céu. Aí o profeta dá o endereço, irmão Beto, para achar ele. E ele diz assim, sabe, o rio da vida sai debaixo do trono de Deus. Desce, faz uma curva e vai por este caminho em direção à avenida da glória. Bem onde faz uma curva. Bem, todo o coral angelical e os músicos estarão todos naquela colina, e cantando e tocando suas harpas. E deste lado da colina, eu espero que haja uma pequena árvore, para que assim eu possa recostar-me nela e aproveitar o máximo, até eu realmente obter o suficiente disto. Aleluias! Irmão Branham gostava do louvor, e ele disse, vocês vão me encontrar lá. Aonde estiver o grupo cantando, o coral cantando, eu vou encontrar uma árvore ali e me recostar. Oh, irmãos, mas essa atmosfera você já tem que viver aqui. Aleluias! O diabo, irmãos, já está preparando, o profeta diz, a mente das pessoas, com esses filmes de terror, tanta coisa, para a tribulação. Mas Deus está nos preparando para a vida eterna, com esses momentos de glória que temos aqui, irmãos. Aleluias! Essa atmosfera, mas o que, em nome de Jesus, guarde isso, o que está faltando em nós é manter a atmosfera, é nos manter conectados. Aleluias, fazer como Josafá, ouviu a palavra de Deus, chamou os músicos e disse, há promessa para nós, vamos cantar. E enquanto eles entraram em júbilo de louvor, Deus desbaratou o inimigo. Vamos nessa batalha, igreja, vamos enfrentar a crise, vamos enfrentar os problemas cantando, louvando, agradecendo a Deus, não reclamando, não reclame do teu salário, não reclame de nada, agradeça a Deus pelo que Ele te deu, e Ele vai multiplicar. Eu realmente amo cantar hinos, sei que todos gostamos. Quantos sabem qual é a ordem de batalha para o Senhor? Você sabe qual é a primeira coisa que acontecia antes da batalha? Cantores e músicos iam adiante cantando, não chorando e lamentando. Eles iam adiante cantando. Que Deus grave isso com caneta, vamos dizer, com tintas, que não se apague do coração de cada um. É cantando que vamos vencer, é louvando a Deus, é nos mantendo nessa atmosfera. Deleta tudo aquilo que você costuma ouvir, que não traz a atmosfera do céu. Você não é daqui, meu irmão. Aleluias. Você sabe qual é a maneira? Qual é a primeira coisa que acontece antes da batalha?
cantores e músicos iam adiante cantando, não chorando e lamentando, eles iam adiante cantando. Então depois deles vinha a arca do concerto, então eles iam depois da arca, e então depois disto vinham os guerreiros. Esta é uma boa coisa, é uma ordem muito bíblica para o culto religioso. A primeira coisa, a música, então a palavra e depois a batalha. Então isto tudo são ordenanças do Senhor. Vamos nos colocar de pé, aí na sua casa, feche o seu olho nesse momento, olhe para dentro de você e diga: eu quero ser um vencedor, eu quero manter essa atmosfera na minha vida, eu quero, Senhor, força. Feche seus olhos e diga: eu quero, Senhor, força, mas eu também quero resistência para manter essa força todos os dias da minha vida. E eu ouvi nesta noite, Pai, que é a minha atitude, que é o que eu converso, é o que eu leio, é o que eu ouço, que vai gerar essa atmosfera, que vai me dar resistência para manter na batalha. Pai Celestial, são tempos difíceis que estamos vivendo, mas não tempos impossíveis. São tempos de glória para o teu povo, porque a nossa redenção está próxima. Deus, num dia desse nós vamos dar um passo aqui e o outro passo será na eternidade. Oh Deus, como me alegro com isso, Senhor. Mas enquanto tivermos que andar aqui, permita sermos valentes soldados, corajosos e destemidos. Não deixa, Pai, tremermos diante da batalha. Não deixa nos amedrontar diante daquilo que o mundo fala e o mundo diz. Deus, seja conosco, seja com meus irmãos, seja com minhas irmãs. Envia, Senhor, um tremendo poder nas vidas de cada um. Acende a chama do Evangelho, Pai. Aqueles que têm se apagado, aquele primeiro amor que tem se apagado. Deus, que nesse tempo que tem tido a oportunidade, muitos de ficar em casa, que eles possam entrar na Tua presença, Pai, e voltar ao primeiro amor, e então ter graça, Pai, de manter-se nessa atmosfera. Deus nos ajude, Deus nos capacita. Eu oro, Senhor, por esta audiência invisível, por essa irmã que está agora orando ali, lágrima nos seus olhos, por esse irmão, por esse jovem que disse: agora eu entendi por que eu não consigo vencer, porque às vezes eu estou bem, logo estou mal, porque eu não tenho mantido essa atmosfera. Pai, o Senhor os ajudará. Toma essas mãos, Pai, que agora levantam para Ti, desde a casa onde eles estão, e segura firme, Pai, e envia uma unção sobrenatural, Pai. Oh Deus, faz a obra dentro de nós, nos ajuda a viver o céu aqui na terra, a atmosfera aqui na terra, Pai. Que essa circunferência de 3 metros seja totalmente ungida pelo poder de Deus, para que possamos vencer o mal, vencer o pecado, vencer as trevas. Oh, eu oro, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu peço por aquele que está desfalecendo, fraco, abatido. Deus, envia unção nesta hora. Que o anjo entre nesta casa, que o anjo toque esta vida, que o anjo anime, Pai, que o Senhor tire o pensamento negativo e que o toque do Teu Espírito seja sobre cada um. Em nome de Jesus Cristo. Olha, Senhor, pelo desviado, que eles retomem posição, que eles voltem ao redil, Pai, não somente por medo, porque se vierem por medo, quando tudo voltar normal, eles vão embora, mas que eles venham por amor, que eles venham constrangidos pela graça, pelo amor, pela atmosfera dos céus. Conceda isso, Pai, confirma isso em nossos corações, pois te pedimos agora, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus, aleluias, louvado seja o Teu nome, santo é o Senhor.
Ó Senhor, encomendamos todos a Ti agora, para a glória do Senhor Jesus Cristo te pedimos. Amém, Jesus. Amém.